De 2004, mais de 20 milhões de pessoas jogaram o jogo sem saber da profundidade da história das criaturas e dos inimigos do Resident Evil 4. Quase ninguém sabe, por exemplo, sobre o passado perturbador da vila, ou sobre o tenebroso experimento que transformou uma humilde senhora numa das criaturas mais medonhas do jogo. Por isso, nesse vídeo eu vou te contar a origem dos inimigos do Resident Evil 4, começando pelo início de tudo, a fonte de toda a maldade no jogo. « 1200 anos antes de Cristo a 600 anos antes de Cristo. Durante a Idade do Ferro, um assentamento foi construído em uma região montanhosa do atual norte da Espanha. Essa região ficaria conhecida como Val de Lobos, ou Vale dos Lobos em português. E além dos lobos, essa região também possuía uma vasta rede de cavernas e tumbas subterrâneas. Mas o que a população do assentamento não sabia era que uma dessas cavernas guardava um segredo tenebroso. Milhares de anos depois, entre 1500 e 1600 depois de Cristo, uma nova família de nobres espanhóis surgiu na Espanha. Essa família, cujo nome em português significa algo parecido como Salão Antigo, era conhecida no dialeto local como Família Salazar. E nessa mesma época, em 1554, um profeta religioso chamado Adam Sadler estava vagando pela região de Val de Lobos em busca de algum sinal divino. E ao explorar as ruínas da antiga civilização, acabou descobrindo o perigoso segredo da região, escondido bem embaixo das ruínas do assentamento. Em uma das cavernas havia um organismo misterioso, muito parecido com uma árvore. Esse organismo primitivo era uma plaga rainha, uma espécie de artrópode parasita que estava enterrado adormecido naquela região há milhares e milhares de anos. As plagas, assim como outros artrópodes, como por exemplo as abelhas, se organizam num sistema de hierarquia, e da mesma forma que numa colmeia existe a abelha rainha, os zangões e as operárias, na sociedade das plagas existe a plaga rainha, as plagas dominantes e as plagas subordinadas, com cada categoria cumprindo a sua função para a perpetuação da espécie. Sem ter a mínima ideia do que se tratava, e ainda por cima cego pela religião, o profeta Sadler começou a adorar o parasita como se esse fosse o seu sinal divino. Não se sabe exatamente como, mas de alguma forma o profeta acabou sendo infectado por uma plaga, mais especificamente por uma plaga dominante. E por conta dos efeitos poderosos da plaga no seu corpo, e principalmente pelo seu fanatismo, Adam Sadler decidiu criar um novo culto religioso com o intuito de adorar aquele, entre aspas, organismo sagrado. E a partir daí, aos poucos, o profeta Sadler começou a infectar com plagas subordinadas outras pessoas da região, dando início à seita dos Los Iluminados. 200 anos mais tarde, a família Salazar se muda para a região de Val de Lobos e estabelece o primeiro governo soberano do castelão Gregório Salazar, construindo um enorme castelo sobre o antigo assentamento da Idade do Ferro. Como ele era o castelão da região, o povo de Val de Lobos teve que declarar fidelidade a ele e à sua família, em troca de proteção contra forasteiros e invasores. Os únicos que se opuseram a esse acordo foi a misteriosa Ordem dos Los Iluminados. Nessa época, o catolicismo reinava na Espanha, e como bons católicos da época, os Salazares não aceitavam outras religiões, principalmente religiões pagãs, que realizavam rituais macabros com sacrifícios de animais e humanos em nome de outros deuses, como era o caso dos Los Iluminados. Por essa razão e pela questão da seita não se submeter ao domínio do castelão, em 1741, Gregório Salazar começou uma espécie de caça às bruxas contra os Los Iluminados. E após várias batalhas em 1741, os Los Iluminados, agora liderados pela líder Esther Sadler, foram finalmente expulsos da região de Val de Lobos, sendo de alguma forma os sobreviventes exilados numa ilha isolada no litoral norte da Espanha. Durante essa expulsão, Esther Sadler jurou vingança contra a família Salazar. Por conta disso, durante os próximos 9 anos, até a sua morte em 1750, Gregório Salazar, o Conquistador,
vigiou de perto as ações da seita na ilha. Mas depois que seu filho Hipólito assumiu o trono, os Los Iluminados viram a oportunidade perfeita para tramar uma invasão no castelo e recuperar o corpo sagrado enterrado no subsolo da propriedade, já que o castelão estava preocupado com outros assuntos nessa época. Mas a invasão do castelo foi um fracasso, porque além da profeta Sadler ser morta durante a batalha, além disso, a Plaga Rainha foi isolada de uma vez por todas pelo castelão. Logo antes de morrer, num ato de bravura, Hipólito Salazar destruiu a entrada de acesso à Câmara da Plaga, e mais uma vez os Los Iluminados foram expulsos para a ilha de exílio deles, só que dessa vez por Gregório II, o sucessor de Hipólito. A partir daí, mantendo as plagas seladas no subsolo do castelo, durante muitas décadas a família Salazar prosperou em Valdelobos. Vários castelões reinaram e aprimoraram as estruturas do castelo, e nesse meio tempo, isoladas de qualquer forma de vida, as plagas voltaram a ficar adormecidas, esperando por novos hospedeiros para despertá-las. Em 1827, ainda banidos na ilha ao norte da Espanha, mas agora sob o comando de um novo líder, os Los Iluminados passam a ter um novo propósito. O profeta Keenan Sadler incute na seita a necessidade de espalhar a bênção do corpo sagrado aos 4 cantos do mundo. E lá, por mais de 100 anos, a seita ficou cultivando essa ambição. Toda alegria. 1984 foi um ano de muita alegria e celebração para o povo em Valdelobos. Dom Diego e Catalina Salazar estavam tendo seu primeiro filho nesse ano, Ramon Salazar. Mas esse período de alegria e paz na região logo ia chegar ao fim. Ainda na infância, o jovem Salazar desenvolveu uma doença misteriosa que nem mesmo os melhores curandeiros e médicos da região conseguiam curar. Sem muitas escolhas, desesperada e sofrendo com o sofrimento do seu filho, Catalina Salazar decide recorrer a um velho inimigo da família. Um inimigo que estava pacientemente esperando a oportunidade para atacar. Um lobo na pele de cordeiro. Indo totalmente contra as ordens de Dom Diego e num ato desesperado, Catalina acaba procurando socorro nos Los Iluminados. Osmond Sadler promete para a mulher que com os conhecimentos antigos da seita, eles seriam capazes de curar seu filho Ramon. Catalina então, sem pensar 2 vezes, convida a cobra para dentro da sua casa. Como prometido, o culto, utilizando de técnicas e rituais antigos, aos poucos consegue reverter a doença de Ramon, salvando assim a vida do garoto. Por esse feito, Catalina passa a desconsiderar o culto uma ameaça, mas ao contrário dela, Dom Diego ainda desconfiava da seita e sentia que eles estavam sendo manipulados por Sadler. E por seu azar, infelizmente Dom Diego estava certo. Na mesma noite em que ele avisa sua governanta de confiança para tomar conta de Ramon e evitar a todo custo que o garoto caísse nas mãos da seita, Dom Diego misteriosamente desaparece sem deixar nenhum vestígio. E logo em seguida, ainda na mesma noite, Catalina Salazar aparece morta no castelo sem nenhuma explicação. Sem nenhum outro parente vivo, Ramon Salazar, com apenas 8 anos de idade, foi então nomeado às pressas o 8º castelão de Valdelobos. Uma vez curado, sentindo que devia sua vida aos Los Iluminados, principalmente ao seu mestre Lord Sadler, e sem saber que estava esse tempo todo sendo manipulado pela seita, Ramon Salazar rapidamente abandona suas origens e se converte ao culto. Convencido por Sadler que os antepassados da família Salazar tinham cometido um pecado ao trancar as plagas no subsolo, Ramon então decide contratar um grupo de trabalhadores para escavar o subsolo do castelo com o objetivo de libertar mais uma vez as plagas para o mundo. Aproveitando da pobreza e da inocência dos trabalhadores da região, Salazar lançou uma campanha prometendo uma fortuna para aqueles que participassem da mineração do subsolo do castelo. Infelizmente, inúmeros homens da região se submeteram a esse trabalho, para descobrirem no final que, na verdade, seriam eles que pagariam com a própria vida a escavação do castelo. Poucos dias depois de começarem os trabalhos,
Numa das escavações, os trabalhadores acabaram encontrando restos mumificados de algumas criaturas. Essas criaturas eram plagas que continham estruturas parecidas com esporos em estágio de dormência. Conforme os mineradores trabalhavam, parte desses esporos foram inalados junto da poeira da mina. Por conta disso, aos poucos, cada um dos mineradores começou a adoecer. Em questão de dias, os esporos das plagas começaram a amadurecer e infectar os mineradores. Uma vez dentro do organismo dos trabalhadores, as plagas começaram a crescer e migrar dos pulmões para o sistema nervoso central, com o intuito de assumir o controle mental do hospedeiro. Durante esse processo, a plaga libera um líquido preto venenoso na corrente sanguínea do hospedeiro, intoxicando o organismo e debilitando o sistema imune, a fim de favorecer o desenvolvimento do parasita. Por conta dessa migração da plaga no organismo, um a um, os mineradores começam a tossir sangue, e conforme as plagas se desenvolvem, aos poucos, os mineradores vão perdendo a sua própria consciência, se tornando cada vez mais agressivos e hostis, chegando ao ponto de se tornarem totalmente subservientes à vontade do seu mestre, Osmond Saddler, surgindo assim os primeiros ganados da Idade Moderna. Conforme a mineração aumentava, mais trabalhadores eram enganados, mais plagas eram descobertas e mais ganados surgiam durante o processo, e consequentemente o número de devotos dos Los Iluminados aos poucos aumentava, cumprindo assim o primeiro plano do Saddler, a reconstrução da seita. Com o objetivo de estruturar melhor e ao mesmo tempo fortalecer os Los Iluminados, Saddler decide utilizar duas plagas dominantes em duas pessoas que seriam essenciais para os seus próximos planos. A primeira delas, Ramon Salazar. Antes mesmo de ser infectado com uma plaga dominante, Ramon já era devoto de Saddler. Mas para não correr o risco de ser traído e ao mesmo tempo precisando de tempo para administrar os seus planos de dominação mundial, Saddler infectou Salazar, que não só aceitou de bom grado o corpo sagrado, como também prometeu encontrar de todas as formas a plaga rainha no subsolo do castelo. Em seguida, os olhos do Saddler se voltaram para o inocente vilarejo de Valdelobos, o qual teria um papel fundamental em evitar que intrusos e forasteiros descobrissem os segredos e os planos da seita. Mas para garantir que seus planos funcionassem e que todo o vilarejo se convertesse, Saddler precisava convencer e infectar uma segunda figura importante da região, Vittoris Mendes. Nascida em 1950, mesmo ano de nascimento de Osmond Saddler, Vittoris Mendes era filho do padre da vila de El Pueblo, em Valdelobos, e seguindo os passos do seu pai, Vittoris se tornou o líder religioso e político da vila depois que seu pai faleceu. Foi durante a administração de Vittoris que a vila prosperou. Ele abriu as fronteiras da vila para o mundo, incentivou a criação de uma siderúrgica e de uma fazenda de peixes. Por conta própria, ele ensinava literatura e matemática às crianças e ainda visitava as casas das famílias para saber das necessidades de cada uma das pessoas. El Pueblo viveu anos gloriosos até o dia em que Vittoris foi convocado para participar de uma reunião misteriosa. Salazar convocou Vittoris para cumprir o seu papel perante o castelão. Como seus antepassados, Vittoris deveria ser fiel à família Salazar,